podcast do A. Descomplica. Olá, sejam bem-vindos a mais um Descomplica. Autoestradas e labirintos da inteligência artificial é o mote deste episódio. E para falar desta matéria, João Afonso Correia, Temos connosco hoje Paulo Jorge Ferreira, reitor, professor do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática, membro do Instituto de Engenharia Eletrónica e Informática da Universidade de Aveiro, IETA, e por diversas ocasiões refletiu em artigos de opinião e debateu em conferências o tema da inteligência artificial. E Nelson Zagal, coordenador científico da Unidade de Investigação Digimédia, professor do Departamento de Comunicação e Arte, área Médias Digitais, onde investiga a interação entre experiência humana e tecnologia, com um enfoque crescente na interação com humanos. Muito bem, e começo por perguntar ao reitor como é que funciona de uma forma bastante resumida, se possível, não é? Para os mais leigos nesta matéria, como é que funciona a inteligência artificial? Onde é que vão os sistemas buscar a informação que é processada para obter determinada resposta? Como é que se garante a fiabilidade das fontes usadas pelos sistemas? Enfim, de uma forma breve, como é que funciona tudo isto? O título é Descomplica, certo? Sim, mas por isso é que está entre parênteses. Por isso, se calhar, evitar dar uma aula sobre Muito redes complicado. neuronais e retropropagação. Eu diria que, assim, em termos muito simples, os sistemas não vão buscar a informação em aprendizagem a este nível, para não usar termos técnicos. A informação é apresentada ao sistema, chamamos-lhe na fase inicial a fase de treino e o sistema é, ajustado, tem um conjunto grande de pesos. Às vezes nós vemos escrito números enormes quanto ao número de pesos, na casa dos milhares de milhões de pesos. Esses números são todos ajustados de maneira a que se obtenham as saídas que são valorizadas e que sejam penalizadas saídas que são desvalorizadas. Portanto, basicamente temos um sistema que é uma malha muito grande de células, cada célula ligada a muitas outras, as ligações expressas por números reais. Os números reais são ajustados com métodos que levam a que, na saída, eu tenha algo que faz sentido para aquilo que eu quero na entrada. Um exemplo muito simples. Um sistema que reconhece dígitos 0, 1, 2 até 9. Teria de ser, para reconhecer um dígito, treinado primeiro. As imagens de treino podiam ser diversos dígitos e eu ajustava-lhe os pesos para que quando aparecesse um 0, mesmo que fosse desenhado mais achatado, mais redondo, mais oval, a saída fosse sempre 0. E por aí fora. Depois de treinado, os pesos são guardados, são fixos, deixam de se poder ajustar, e quando o sistema é confrontado com um padrão, tenta classificá-lo numa das 10 classes, 0, 1, 2 até 9. E consegue-se assim que ele trabalhe. Agora, imaginemos isto para um contexto bastante mais complexo, em que nas entradas posso ter imagens, posso ter sons, posso ter texto, e em que as saídas poderão ser também respostas bastante mais elaboradas e tenho algo mais próximo daquilo que hoje todos estamos habituados a usar. E depois há a questão da fiabilidade. Nem tudo aquilo que conseguimos obter através da inteligência artificial é necessariamente verdade. Sim, mesmo no exemplo super simples que eu descrevi, classificar dígitos 0 a 9, eu posso pôr um X e a máquina não vai saber responder ao X porque não é nem o 0, nem o 1, nem o 9. Portanto, provavelmente eu teria que interpor uma 11ª classe a dizer não sei. E este sistema que já pode responder não sei é um sistema melhor, mais perfeito do que o outro que produz sempre uma das 10 classes, sabendo eu à partida que pode ser confrontado com uma coisa que não pertence a nenhuma dessas 10 classes. Um sistema que diz que não sabe, que não compreende ou que não percebe aquele padrão está a reagir a um nível melhor, mais perfeito do que um que engole tudo o que se lhe apresenta e pressupõe uma saída sempre válida. Mas na prática é possível perceber, tendo em conta as fontes de informação que o sistema usa,
garantir de alguma maneira a fiabilidade dos resultados ou a fiabilidade da resposta? O que se pode garantir é que o conjunto de treinos é consistente e tem certas propriedades. Por isso que eu não estou a alimentar a máquina com lixo. Ou seja, não lhe estou a submeter zeros e uns e novos tão mal escritos que mesmo para um humano são irreconhecíveis. Ou conjuntos de símbolos que são ambíguos e que podem representar, sei lá, tanto um 1 quanto um 7. Se o conjunto de treino for bom, os resultados são normalmente mais claros. Se o conjunto de treino for muito mau, com dados ambíguos, com dados sobrepostos, com dados contraditórios, é naturalmente mais difícil chegar a conclusões válidas. Na prática, com os sistemas complexos de hoje, o que é que isto pode querer dizer? Eu posso apresentar durante o treino entradas que são contraditórias. O conjunto de treino não as deve conter. E por isso deve ser filtrado para haver essa fiabilidade. O sistema vai herdar aquilo que encontrou durante o treino. E como vai herdar o que encontrou durante o treino, temos que ter cuidado com os padrões que lhe apresentamos. Se queremos que, por exemplo, o chatbot não responda com apelos à violência, então se calhar é bom que a gente não o alimente com dados que apelam à violência. Se eu fizer isso, tenho que depois filtrar respostas que apelem à violência de uma outra forma. Se elas já não tiverem na entrada, não tenho que me preocupar tanto com isso. Portanto, há aqui preocupações com a fiabilidade dos dados, com a natureza dos dados, com bias, que possam existir nos dados e que depois induzam o sistema a portar-se de certa maneira. Eu tenho que dizer uma coisa, a maior parte das preocupações que eu vi expressas quanto aos chatbots não são preocupações quanto à máquina em si, mas preocupações quanto aos dados de treinos. Aquilo com que foram treinados é produzido por humanos. O sistema herda tudo o que o humano lá colocar, do bom e do mau. E se colocar materiais racistas, eu treino uma máquina para apresentar respostas que também o são. Se apresentar dados que são discriminatórios de alguma forma, a máquina vai ter tendência a herdar essas características. Portanto, do conjunto de dados de treino, da forma como ele é preparado, como ele é filtrado, como é apresentado, decorre também um chatbot com uma ou outra personalidade, uma ou outra capacidade de resposta. Inclusivamente um que pode dizer, eu não quero responder a isso, eu não vou responder a isso. Ou essa pergunta, do meu ponto de vista, não tem resposta. Ou também pode criar algo, ou dar uma resposta que na verdade não existe. Por exemplo, o João falava das fontes. Já se falou muito dessa questão também, de muitas vezes serem indicadas fontes, obras, que na realidade não existem. Exatamente. Houve mais agora, mais no passado do que no presente, diversos problemas relativos com a chamada alucinação. A alucinação é uma resposta proposta pela máquina, deixe-me chamar sempre máquina, de propósito, que não tem fundamento em nenhum dado concreto que lhe tenha sido apresentada. Portanto, é uma resposta imaginada, é um delírio mais do que uma alucinação. Contudo, do ponto de vista probabilístico, faz sentido de acordo com os dados de treino que foram apresentados à máquina. Não é uma invenção pura e simples, é uma invenção verosímil face ao conjunto de dados de treino. E isso é algo que a gente deve considerar. Muitos dos sistemas atuais já são capazes de dar, quando estabelecem uma resposta, os fundamentos. Já dizerem em que peças específicas se basearam para apresentar aquela resposta ou aquela hipótese. Há também sistemas que são fechados, como por exemplo o Notebook LM, ao qual eu próprio produzo fontes, digo-lhe, estão aqui estes 14 PDFs, faz-me uma análise dos pontos principais que encontra-se em cada um e um resumo do que eles pretendem apresentar. E o sistema aí vai se basear naqueles 14 PDFs, ou naqueles 14 desenhos, ou naqueles 20 peças informativas que eu ali colocar. E é capaz também de me dizer onde é que está o fundamento para cada uma das respostas. Ora, o uso da inteligência artificial está a ser transversal a toda a sociedade, em várias áreas, e também o ensino superior e a ciência não são exceções, claro.
É possível perceber quando um trabalho foi feito seguindo os passos, o método e demorando o tempo necessário à verificação dos dados, sem atalhos facilitistas, enfim, que seriam permitidos e possíveis com o uso da inteligência artificial menos criteriosa, digamos assim, não é? Que ferramentas estão disponíveis para separar o trigo do joio, o resultado de uma aplicação não criteriosa da inteligência artificial em meio académico e científico? Que desafios éticos é que se podem levantar, neste caso, professor Nelson Zagal? Bem, em primeiro lugar, a questão da produção de erros. Estivemos aqui a falar sobre a questão da produção de erros. Eu acho que a questão é que neste momento nós temos uma discussão em que estamos a misturar um conjunto de formas de fazer ou de utilizar a IA que é bastante distinta. Uma coisa é utilizarmos um LLM para produzir um determinado conteúdo, outra coisa é utilizarmos machine learning ou utilizar uma rede de deep learning. Quando falamos já agora de LLM, estamos a falar do chatbot, o Gemini, o ChatGPT, o Claude, pronto, que são sistemas que têm por baixo realmente sistemas de machine learning, mas também têm sistemas de deep learning, e depois o que fazem é produzem conteúdo, fazem esse conteúdo emergir a partir de uma panóplia de conteúdos que têm. E há bocado, quando falavam da questão de existirem, de onde é que vai buscar a informação, e o Paulo já referiu isso, a questão da informação está espalhada num conjunto de dados, mas a informação ele não vai lá buscar, ele retira padrões dessa informação, e pode haver problemas aí. O problema é o que é que nós queremos tirar com a IA. Se nós quisermos tirar apenas padrões numéricos, a IA ajuda-nos bastante. O problema é quando queremos que a IA produza interpretação desses padrões numéricos, e não só produza interpretação, crie diálogo ou crie texto. E aqui temos 3 camadas de possibilidades de erros a acontecer, que geram os problemas que nós temos neste momento. E a questão que estava a colocar da questão da leitura, de podermos detectar um padrão de IA nos textos, neste momento não conheço nenhuma ferramenta que o faça. Aliás, ainda esta semana uma aluna minha recebeu de uma conferência a dizer que tinha 45% de detecção de erros porque tinha sido criada por IA. Obviamente, por acaso, é um paper que ela anda a trabalhar já há 3 anos e que eu conheço bastante bem, que não tem lá algumas coisas, mas não tem. Só que é difícil depois explicar às entidades que não há sistemas porque há indústria a oferecer esses sistemas, ok? E neste momento nós conseguimos detectar alguns padrões humanos, até conseguimos olhar para aquilo e detectar, mas depende da forma como foi usado, porque depois aqui é que está a questão, é que se eu utilizar um chatbot, né, de uma forma dialogada, contínua com ele, em que eu escrevo, em que eu lhe dou textos meus, é impossível detectar que aquilo foi escrito pelo LLM porque ele está a replicar o meu estilo, ok? E mesmo aí eu consigo detectar bem um aluno quando o quê? Quando o aluno chega ao sistema e pede um texto, e aí eu detecto facilmente, porque o sistema produz um texto quase neutro, e quando vem neutro, vem sem voz, vem sem identidade, vem muito aquém daquilo que é um ser humano a escrever, e nós conseguimos detectar isso na escrita. Mas se a pessoa utilizar daquilo que eu considero um bom uso, que é um diálogo com a IA, em que eu expando a minha capacidade cognitiva, em que ele me ajuda a interpretar, em que ele me ajuda a ver de diferentes perspectivas a questão, em que ele me ajuda a aprofundar as questões, mas aí eu também não tenho interesse em detectar se o texto é ou não é dele, porque o que me interessa é o diálogo que ele fez e o aprofundamento que ele faz das questões. O maior problema que nós temos neste momento é como é que nós ensinamos a fazer isso e como é que nós garantimos que isso acontece. E isso não está só... O problema não é só no ensino superior, o problema é nas próprias empresas, que estão a adotar, mas que também ainda não encontraram as melhores formas para utilizar este tipo de IA. Porque é uma IA muito interessante, mas que exige uma literacia muito elevada para se poder detectar os potenciais erros que emergem. E que mesmo nos estudos que nós temos, nós acabamos agora um estudo que temos estado a fazer, ainda não publicamos, mas o que nós verificamos em termos de erros é que as pessoas recebem o texto, e como o texto vem muito bem trabalhado do ponto de vista da língua e tem muita informação, a primeira impressão das pessoas é acreditar que aquilo que lá está é tudo verdade. E mesmo pessoas experienciadas no uso de LLMs, e mesmo nós a fazermos testes que eles sabem que estamos a testar para detectar erros. E mesmo assim, eles consideram que as respostas estão corretas. E isto, claro, que nos coloca um problema que é, não chega só à literacia. Ou seja, nós precisamos de desenvolver determinadas práticas em que usamos isto, mas sabemos que isto não pode ser a resposta final. Isto serve-me para eu expandir,
estender, como quiserem chamar, a minha capacidade de compreender o que é a realidade que está no texto, nos textos, na informação toda. Não pode servir para substituir. E o problema neste momento é que estamos a lutar contra isso, não é? Porque há muita gente que aproveita esta ferramenta para rapidamente ter uma saída de informação que possa utilizar num sítio qualquer. E neste momento, obviamente, há problemas, não é? Nós tivemos a semana passada, ou há 2 semanas, o problema da Austrália, onde a Deloitte teve de devolver uma parte significativa de dinheiro por causa disso. Porquê? Porque as pessoas entram no processo e, a uma certa altura, esquecem que têm que fazer essa verificação. E nos estudos que nós temos, alguns detectam que o tempo de verificação acaba por ser maior do que se eu tivesse feito o relatório sozinho. Embora eu não concorde completamente com isso, porquê? Porque se eu fizer o relatório sozinho, eu não vou ter essa capacidade de expandir a minha cognição. E isto é extremamente importante, porquê? Porque muitas das vezes eu estou a lidar com questões que eu não conheço, principalmente no jornalismo. Se eu estou a falar de economia e eu não percebo economia em profundidade, o chatbot consegue expandir-me isso. E assim, eu não tenho a certeza absoluta de tudo o que ele me está a dizer, mas eu consigo confirmar aquilo que ele está a dizer com as outras fontes que eu tenho. E isso faz de mim um melhor jornalista. Agora, eu não posso, enquanto jornalista, chegar lá e dizer, olha, o assunto é este, faz-me o texto. Pronto. E é este processo que nós temos que conseguir passar às pessoas e que vai demorar algum tempo. E é de facto um processo de trabalho que assume uma especial relevância, não é, no meio científico e académico. Como é que pode ser feito, pode ser usado de uma forma mais correta a IA nestes contextos, Sr. Reitor? Como disse o Nelson, não para substituir, mas para complementar, para aprofundar. Essa é a chave para a utilização mais razoável. Os modelos de linguagem de que nós estamos a falar aqui já são responsáveis por alguns dos maiores progressos científicos dos últimos anos. Já levaram prémios Nobel. O trabalho que a eles conduziu já conduziu depois a prémios Nobel. Um dos primeiros grandes problemas resolvidos por modelos desta natureza foi o AlphaFold, que resolveu o problema de como as proteínas se dispõem no espaço tridimensional, sabendo apenas a sequência de aminoácidos que as compõem. É um problema no qual se trabalhava há décadas e era um problema que todos consideravam, ou que era muito consensual, ser de classe prémio Nobel. Mas o AlphaFold não inventou a solução. É um sistema de inteligência artificial que foi treinado primeiro com muitos milhares de sequências de proteínas e a solução. Mais uma vez, um exemplo de um problema em que a solução é construída com dados de treino. Reparem na importância da pré-existência de dados de treino, de soluções para o problema, que foram todas feitas por humanos, em laboratório, com equipamentos sofisticados que custavam milhões de euros e que demoravam alguns deles anos a serem descobertos. Se não existissem esses dados de treino, não teria havido AlphaFold 2. O que ele fez foi acelerar o processo de descoberta de novas formas tridimensionais a partir de novas sequências de aminoácidos até ao limite possível. Ou seja, hoje foram catalogadas as formas tridimensionais de todas as sequências de aminoácidos conhecidas, com origem biológica, claro. Mas ponho a ênfase nisto. Não seria possível se não tivesse havido um trabalho de décadas que tivesse gerado as sequências iniciais e as formas finais. Foi a partir daqui e com muito engenho depois que foi possível construir. E por isso os sistemas que nós estamos a falar são sistemas que se baseiam sempre em algo humano. Os dados de treino já contêm exemplos, manifestações de soluções possíveis. E muitas vezes o que eles nos dão, ou quase sempre o que nos dão, é herdado desses dados. Aquilo que conseguimos de facto atingir e realizar através da IA pode ser de facto muito bom e revolucionário, mas também pode ser mau, não é? E portanto isto levanta-nos inevitavelmente a questões éticas. E dirijo esta questão aos dois. Levanta questões éticas, mas quando a IA mente, eu pergunto se os humanos não mentem também. Quando a IA é racista, eu pergunto se não há também humanos racistas que produziram dados com essas características.
todos os afastamentos daquilo que consideramos ética estão presentes nos dados, são herdados do humano. A IA não inventa essas coisas, a IA simplesmente reflete manifestações que já estão presentes nos dados. Ainda que limpemos os dados de tudo isso, o que seria uma tarefa praticamente impossível, porque hoje em dia o volume dos dados de treino é absolutamente descomunal. Na verdade, já é uma limitação. Já não temos mais dados de treino a que recorrer para treinar sistemas desta natureza. Estamos a usar praticamente tudo o que está digitalizado. O trabalho de limpeza disso é um trabalho absolutamente descomunal e desumano. Obriga humanos a pronunciar sobre a aceitabilidade de imagens, de vídeos, de textos, de fotografias, de escrita, horas e horas a fio. É um trabalho aborrecido, laborioso, traumatizante, porque ele é exposto a tudo o que há de mais abominável que tenha sido digitalizado neste mundo. E só depois deste processo é que eu posso ter um sistema que funciona minimamente bem. E depois tenho que encapsulá-lo com cadeados de segurança que impeçam que eu lhe pergunte como é que eu construo uma bomba ou como é que eu mato aquele indivíduo e ele faça o melhor que pode com a informação que tem para me dar soluções para este problema. Mas repare, em muitos casos, na raiz dessas propostas de soluções não éticas estão dados que já o eram. Está o humano, a natureza humana. Este sistema é construído por humanos, é treinado a partir de dados gerados por humanos e erra todas as vantagens, todas as limitações que isso traz. Professor Nelson, não sei se quer acrescentar alguma coisa. A questão maior aqui, voltamos àquilo que falávamos já há bocadinho, tem que ver com que fundamento é que usamos a IA e o que é que estamos a tentar fazer com a IA. O problema da questão ética surge principalmente quando eu passo decisões para o lado da IA. Porque se eu não passar decisões para o lado da IA, isso é muito menos problemático. Porque, obviamente, como há viés nos dados, eu não posso acreditar, e também há um viés já documentado na literatura, que é o viés da automação, que é, nós acreditamos mais seguramente numa máquina do que num humano. E o problema é que a máquina tem tanto viés como nós, porque ele está a usar os mesmos dados que nós. E isto cria um problema, porque depois a pessoa recebe aqueles dados e aceita-os como dados objetivos e reais. Quando eles não são objetivos e reais, eles contêm viés. E o problema ético emerge aí. Se eu não utilizar a IA para tomar decisões, mas utilizar a IA para compreender o problema, eu vou compreender que esses viés existem, mas posso conversar com o chatbot para perceber porque é que esse viés está lá. Porque ele explica de onde é que ele vem. Não é? E eu consigo entender de que é que nós, humanos, somos feitos e porque é que aquele viés está ali. Não é? Agora, a questão tem que sempre ver com isso. Nós temos que usar estes dados para nos ajudar a compreender e não para nos facilitarem ou a fazer um curto-circuito do caminho que é desde que começamos a pensar até que decidimos. E o problema aqui tem que ver também um bocado com as diferenças das tecnologias, mas mesmo as diferenças de tecnologias, mesmo no machine learning, nós vamos ter problemas de viés. É menor, mas temos. E o problema é quando nós colocamos tribunais a utilizar isto. E obviamente que depois surgem choques de lados ideológicos, mas pronto, pode nem ter a ver com isso, mas tem a ver com a questão da tal crença que a máquina é mais objetiva que o humano. Porquê? Porque pode computar muito mais pesos, não é? Se eu quiser fazer a comutação de pena de um prisioneiro e tiver muitos dados sobre a história de vida daquele prisioneiro, eu humano, eu juiz, vou ter muita dificuldade em conseguir perceber ao longo de 20 anos qual é a tendência para ele voltar a cometer um crime. Uma máquina consegue fazer isso rapidamente. Agora, eu não posso, simplesmente porque ele me diz que é 75%, eu vou acreditar que é 75% a possibilidade de acontecer. É uma probabilidade. É calculado com base em dados reais, mas o problema é que aquela realidade ainda não aconteceu. Esse é o outro problema, é nós estarmos a determinar a previsão futura, quando a previsão futura não vai ser processada por máquinas, vai ser processada por seres humanos que mudam dia a dia, com as interações que têm uns com os outros, com um conjunto de coisas, e é por isso que às vezes é melhor ter um humano a fazer essa previsão, porque a máquina não se coloca num lugar empático do outro, não é? As variáveis são muitas e as questões éticas estão lá no meio, e nós temos que lidar com elas. Nós não os podemos pôr de lado. Se nós partirmos do princípio que é uma máquina que está baseada em conhecimento produzido por humanos, sabemos que ela não vai saber tudo, nem vai ter certezas absolutas.
Finalmente, Sr. Reitor, qual vai ser ou qual deve ser o papel da Universidade, em particular da Universidade de Aveiro, nestas questões que estamos a discutir, tão complexas, não é? Em termos de formação e de investigação, qual deve ser o caminho da Universidade de Aveiro? Se eu fosse estudante universitário hoje, e digo estudante universitário porque eu todos os dias aprendo, por isso acho que sou estudante sempre, seremos todos estudantes sempre. Mas se fosse estudante universitário hoje, confrontado com conteúdos, com exames, com avaliações, usava a inteligência artificial constantemente. Podia escolher o sistema que mais me agradasse, podia alimentá-lo com os conteúdos da cadeira A ou da cadeira B, criar especialistas naqueles tópicos, pedir para gerar guias de estudo, podia pedir para gerar cartões com perguntas e respostas, pedir para me perguntar coisas, pedir para aprofundar tópicos, pedir para fazer testes e resolver-me e olhar para as minhas respostas e classificá-las. Portanto, há tantas coisas que eu poderia fazer para enriquecer o meu processo de aprendizagem recorrendo a estas técnicas, que eu acho que era absolutamente inevitável que qualquer pessoa alerta para o que se passa no mundo o faça também. Dando aulas, coloco exatamente as mesmas questões. Ao dispor do professor, as ferramentas de inteligência artificial dão uma flexibilidade e uma capacidade muitíssimo maior. Tudo o que eu disse do ponto de vista do estudante, posso repetir do ponto de vista do professor com grandes vantagens. A inteligência artificial pode, para muitos de nós, ser quase um assistente pessoal, treinado de acordo com a sua personalidade, a sua maneira de ver e os seus tópicos de interesse, e evoluir com ele durante todo o curso. E podemos fazer isto para vários tópicos, para várias cadeiras. As possibilidades são imensas e eu acho que nós ainda não as começamos a explorar todas. O que há que ter em mente é que tudo isto são ferramentas, não as posso colocar de lado, como ninguém hoje coloca uma calculadora de lado ou um computador de lado. Não foi a calculadora que impedisse que os jovens aprendessem a fazer contas, não foi o computador que impediu que as pessoas lessem e interpretassem textos, mas, em certa medida, tudo isso amplificou, multiplicou a nossa capacidade. E a inteligência artificial numa universidade é um multiplicador, é uma ferramenta da capacidade coletiva da própria instituição. Pode ser, e eu acho que será, talvez o maior, o mais poderoso dos instrumentos de multiplicação que nós temos ao nosso dispor. Por isso, dominá-lo, compreendê-lo, perceber as suas desvantagens e limitações, ter uma ideia de como são construídos e de quais são os erros em que eu posso incorrer quando faço uma má utilização, fazer perguntas concretas e dar já algo de meu, para que depois veja esse algo interpelado pela máquina, em vez de lhe pedir extrapolações e criações, é bastante importante. E isso aumenta quando eu uso, e por isso dar aos estudantes, dar aos professores mais oportunidades de utilizar e aprender é, acho que, a chave para que as coisas corram bem. Professor Nelson, não sei se quer acrescentar alguma coisa, dando aulas também. Não, eu concordo com esta visão. A visão é esta. A questão que está aqui subjacente a esta visão do Sr. Reitor, que acho que é correta, depois não é um reverso da medalha. Há a literacia para o uso desta IA. E há depois também, eu estava a ouvir o Paulo e estava a pensar, como ele estava a dizer que utilizaria se fosse um aluno. Eu estava a pensar, pois, eu imagino os meus 20% de alunos melhores a fazerem isto, e fantástico. O problema depois são quando os alunos ou não têm tempo, ou querem fazer a correr, ou eles nem sabem bem o que é que se deu na aula, e então usam a IA como forma de curto-circuitar ou de outsourcing do processo, ou seja, agora eu já não tenho tempo para estudar isto tudo, amanhã é o exame, o que é que eu vou fazer? Vou aqui ao chat falar um bocadinho com ele e vou pedir para ele me ajudar a fazer o trabalho ou qualquer coisa do género. E aí é que é o problema que muitos docentes neste momento levantam e que há uma celeuma muito grande, porque é o receio de que os alunos passem o processo, o esforço todo para a máquina e não o rentabilizem. Porque a forma como o Paulo explicou é a forma fantástica que nós temos de usar esta ferramenta e dela realmente multiplicar as nossas competências e capacidades. E tem um potencial tremendo. Agora,
ela não vai a substituir-nos. E há um bocado esse discurso em algumas das grandes tecnológicas. Eu acho que depois já há aqui uma coisa que nós não falamos, mas também não podemos falar de tudo, não é? As tecnológicas tentam vender um sonho, não é? O sonho de que eu vou ter o assistente que vai ser igual a mim, que vai estar ali e vai pensar por mim. Eu já nem preciso ir às aulas porque ele vai e ele ouve por mim. Pronto. E isso é um sonho que está a ser vendido às pessoas, que temos de ter algum cuidado. A ferramenta é fabulosa, ajuda-nos tremendamente e vai melhorar, mas tem, eu não digo limitações, tem a sua forma de uso, não é, nós não precisamos chamar limitação, tem a sua forma de uso, e eu acho que tanto os docentes como os alunos ganham imenso em utilizar isto. E nós neste momento estamos a trabalhar nisso em termos de um conjunto de políticas que estão a ser estudadas para o ensino superior em Portugal, a partir daqui da UA, com a professora Sandra Soares, e que esperemos que em breve tenhamos um melhor uso, ou um maior uso, pelo menos a nível das instituições nacionais, desta IA, porque neste momento o que nós temos é tudo muito fragmentado. As pessoas usam, mas não sabem muito bem como é que o outro está a usar, também porque têm receio de dizer que usam. Porque depois ficam, então, mas então usou para fazer o projeto, ou usou para fazer o relatório, então eu não posso acreditar naquilo. Ou seja, há uma grande desconfiança neste momento, há um mal-estar que é preciso ultrapassar para podermos conviver com isto de uma forma mais saudável. E terminamos assim mais uma edição do podcast UA Descomplica, desta vez dedicada à inteligência artificial. Voltaremos na próxima emissão. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Podcast UA Descomplica.